Quando a crise climática bate a porta, alguns países aparecem para conversar. E outros simplesmente fingem que não ouviram. Na edição de hoje, a gente está de olho no que aconteceu em Belém do Pará, sabe? Bem no coração da Amazônia, durante a COP30, a cúpula do clima da ONU. E o assunto que, dominou os corredores desde o primeiro dia foi uma ausência bem notável. Nós vamos investigar por que os Estados Unidos decidiram, de novo, se retirar da mesa de negociações. O que essa cadeira vazia revela sobre a responsabilidade dos países ricos na crise climática. E a pergunta que não quer calar é: por que isso importa, na prática, para quem vive nos países que mais sofrem as consequências? Exato, porque essa ausência, ela não é um mero detalhe diplomático, sabe? Uma birra política. Ela é o sintoma de uma tensão histórica gigantesca sobre quem deve pagar a conta por mais de um século de emissões de gases de efeito estufa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no conceito de dívida climática e entender como a falta de um dos maiores emissores históricos do planeta simplesmente vira o tabuleiro das negociações globais de cabeça para baixo. Certo. Vamos começar então pelo fato que agitou a cúpula. A administração do presidente Trump anunciou que não ia enviar nenhuma delegação federal de alto nível para a COP30, o que, claro, se alinha com os planos de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris pela segunda vez. Nenhuma surpresa, né? Nenhuma. Vindo de alguém que já chegou a chamar a mudança climática de farsa. Pois é, surpresa nenhuma, mas as consequências são imensas. A ausência da maior economia do mundo e do maior emissor histórico, ela cria um vácuo de poder e de financiamento. Isso abala toda a estrutura da negociação. É um sinal bem claro. A mensagem é que não há intenção de cooperar nos termos que o resto do mundo está discutindo. Só que aqui a história ganha uma camada extra de complexidade. É quase uma reviravolta. Enquanto o governo federal, lá em Washington, boicota o evento, dezenas de governadores, prefeitos, líderes locais dos Estados Unidos, eles desembarcaram em peso em Belém. Sim. Figuras como o governador da Califórnia, Gavin Newsom, por exemplo, tiveram um papel de destaque, participando de painéis, anunciando metas próprias. Isso mostra um país completamente rachado. Completamente. E essa presença de lideranças que eles chamam de subnacionais é mais do que simbólica. Ela tem um peso real. Primeiro porque a Califórnia, se fosse um país, seria a quinta maior economia do mundo. É verdade. As políticas de emissões que eles adotam por lá influenciam mercados globais de tecnologia limpa, de automóveis. E segundo, envia uma mensagem poderosa para os outros negociadores. A mensagem de que a política federal de um presidente não representa o país inteiro. Entendi. Isso abre canais alternativos de diálogo e, de certa forma, mantém uma porta de esperança aberta. Cria uma espécie de diplomacia paralela, então. Enquanto a porta da frente está fechada, dos fundos está escancarada. Exatamente. O enviado do clima da Holanda, Jaime de Bourbon de Parma, usou uma expressão interessante. Ele disse que todos estão em busca de um novo equilíbrio. Com a superpotência fora do jogo oficial, outros países são forçados a recalcular suas rotas, a formar novas alianças para preencher esse vácuo. E algumas vozes mais críticas, como a do ativista Kumi Naidoo, ex-diretor do Greenpeace, vão ainda mais longe. Ele levanta um ponto que soa quase como uma heresia diplomática. Ele sugere que, em alguns aspectos, a ausência dos Estados Unidos pode até ser benéfica. Fascinante o argumento dele porque ele se baseia na história. O Naidoo afirma que em muitas COPs passadas, a delegação oficial dos Estados Unidos atuou como um freio de mão. Um freio de mão? Como assim? Eles chegavam com uma equipe de advogados enorme e passavam semanas diluindo a linguagem dos acordos, sabe? Inserindo brechas, enfraquecendo metas. A função deles, muitas vezes, era garantir que o nível de ambição fosse o mais baixo possível para não afetar seus interesses econômicos. Isso é um argumento forte, mas será que não é um pouco otimista demais? Digo, sem a maior economia do mundo na mesa, qualquer acordo não nasce enfraquecido por mais ambicioso que seja no papel. Como se chega a uma solução global sem um dos principais responsáveis pelo problema? Essa é a pergunta de $1 trilhão. E a resposta do Naidoo é complexa.
Por um lado, é óbvio que a falta de cooperação é um problema gravíssimo, mas por outro, essa ausência força uma mudança de dinâmica. Outros países, especialmente os emergentes e os europeus, são obrigados a agir de forma mais independente, mais ousada. Eles não precisam mais esperar pela aprovação ou pelo ritmo lento de quem costumava ditar as regras. É como se a turma finalmente pudesse conversar sem o valentão na sala. A conversa fica mais honesta. E talvez mais produtiva. E essa conversa mais honesta parece estar girando em torno de uma ideia que, por muito tempo, foi considerada radical, mas que agora está no centro do debate. Muito graças a ativistas como Kumi Naidoo. O conceito de dívida climática. Ele tem uma frase que é um soco no estômago. Não estamos pedindo caridade às nações ricas. Estamos pedindo que paguem sua dívida climática. É uma mudança fundamental de perspectiva. Sai a lógica da ajuda e entra a lógica da reparação. A ideia não é nova, ela vem de um princípio estabelecido há 30 anos no direito ambiental internacional, o de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Que, traduzindo do diplomatê, significa o quê? Significa que, embora todos os países tenham a responsabilidade de proteger o clima do planeta, a parcela de culpa não é a mesma para todo mundo. É o reconhecimento de que nações como os Estados Unidos, os países europeus, construíram suas economias e seu bem-estar ao longo de 200 anos queimando carvão, petróleo, gás, desmatando suas florestas sem qualquer restrição. A maior parte do CO2 que está na atmosfera hoje, cozinhando o planeta, foi emitida por eles. É como se várias pessoas morassem numa casa. Todos são responsáveis por não sujar, mas quem fez a maior bagunça por um século tem uma responsabilidade maior de ajudar a limpar. É a analogia perfeita. E a recusa em aceitar essa responsabilidade fica escancarada nos números. Vamos pegar o Fundo de Perdas e Danos. Ele foi criado justamente para ajudar os países mais vulneráveis a lidar com os desastres climáticos que eles não causaram. Certo, como furacões, secas extremas. Exato. Sabe quanto foi prometido para esse fundo até agora? Cerca de 250 milhões de dólares. Espera aí, 250 milhões de dólares para o mundo inteiro lidar com catástrofes climáticas? Parece muito dinheiro para uma pessoa, mas na escala global, qual é a necessidade real? A necessidade real, estimada por especialistas da ONU, é de 400 bilhões de dólares. Por ano. Não. Não no total, por ano. 400 bilhões. E o fundo tem 250 milhões. A diferença é absurda. Isso não é nenhuma gota no oceano, é uma molécula. É um abismo e mostra a distância colossal entre o discurso e a prática. E esse abismo não é só financeiro, ele corrói a confiança. Como os países em desenvolvimento podem confiar em promessas de cortar emissões se os países ricos não cumprem nem o básico do que foi acordado em termos de financiamento? E aí entra o argumento que sempre aparece. Um eleitor no meio oeste americano, por exemplo, pode pensar: ok, entendo a lógica histórica, mas por que o meu dinheiro, dos meus impostos, deveria ir para um país do outro lado do mundo que eu nem sei apontar no mapa? E o Kumi Naidoo tem uma resposta pragmática para essa pessoa. Uma resposta que não é baseada em culpa histórica, mas em puro interesse próprio. O argumento é o seguinte: se os países em desenvolvimento, como Índia, Brasil, Nigéria, não receberem apoio financeiro massivo para fazer uma transição para a energia limpa, eles vão fazer o quê? Vão continuar queimando carvão e petróleo para tirar suas populações da pobreza, porque é a fonte de energia mais barata e acessível no momento. O que é perfeitamente compreensível do ponto de vista deles. Exato. Só que as emissões desses países crescendo para sustentar suas economias vão agravar a crise climática global. E o que isso causa? Intensifica os incêndios florestais na Califórnia, aumenta a força dos furacões que atingem a Flórida, agrava as secas que afetam a produção de alimentos lá no meio oeste americano. Entendi. O problema é totalmente interligado. Ninguém está imune.
A ideia de que se pode construir um muro contra as mudanças climáticas é uma completa ilusão. Investir na transição energética do Sul global é a pólice de seguro mais barata que os Estados Unidos poderiam comprar para o seu próprio futuro. É uma lógica que parece inquestionável. Então, por que as coisas não avançam? Se todos estão no mesmo barco afundando, por que alguns continuam insistindo em furar o casco? Porque, por décadas, o debate dentro dessas cúpulas evitou, de propósito, nomear a causa principal do furo. É o que o Cuminaido descreve como o verdadeiro elefante na sala. Os combustíveis fósseis. Exatamente. Ele faz uma analogia que é absolutamente devastadora de tão precisa. Ele diz que demorou 28 anos, 28 COPs, para que a expressão combustíveis fósseis fosse finalmente mencionada em um documento final. 28 anos? 28. E ele compara isso aos alcoólicos anônimos fazendo conferências anuais por 28 anos sem nunca ousar mencionar a palavra álcool. Nossa, é uma crítica demolidora. Como se pode resolver uma crise sem nem nomear a causa principal? Não se pode. E isso demonstra o poder monumental do lobby da indústria fóssil dentro dessas negociações. Para se ter uma ideia, aqui em Belém havia cerca de 1.600 lobistas credenciados da indústria de petróleo, gás e carvão. 1.600. É mais gente do que as delegações da maioria dos países somadas. E eles não ficam só assistindo. Eles patrocinam eventos, promovem falsas soluções, como a captura de carbono, para justificar a continuidade da exploração. E seus advogados trabalham linha por linha nos textos para enfraquecer qualquer linguagem que ameace o modelo de negócios deles. Ok. Então, diante desse bloqueio monumental de um sistema que parece viciado, o que acontece? As pessoas simplesmente desistem e vão para casa? Pelo contrário, é aqui que a história ganha um novo rumo, quase uma rebelião. Em resposta a essa lentidão, a essa sabotagem interna, uma nova e poderosa coalizão surgiu dentro da COP30. Mais de 80 nações se uniram. Uma coalizão de 80 países é um número expressivo, mas alianças assim se formam com frequência nas COPs e depois se dissolvem. O que torna esta diferente? O que eles estão pedindo que não tenha sido pedido antes? O que a torna diferente é, primeiro, a sua composição. Ela inclui países da África, da Ásia, da América Latina, pequenas ilhas do Pacífico e, o que é crucial, vários países da Europa. Ah, então não é só sul global. Não. É uma aliança que quebra a tradicional divisão entre norte e sul. E segundo, o que eles exigem é extremamente concreto. Não é mais um discurso vago sobre transição energética. Eles exigem um roteiro, um plano claro, com metas e prazos para a eliminação progressiva de todos os combustíveis fósseis. Todos. É uma declaração de que a paciência acabou. E eles têm poder para fazer isso acontecer. Porque o sistema da ONU funciona por consenso. Basta um país produtor de petróleo dizer não para paralisar tudo. E é exatamente por isso que, em paralelo, uma das táticas mais inovadoras que surgiram é a de contornar o sistema. Países do sul global, como a Colômbia, estão propondo uma estratégia que eu chamaria de guerrilha diplomática. Guerrilha diplomática, gostei do termo. Como funciona? A ideia é organizar uma conferência diplomática separada, fora do guarda-chuva da ONU, com os países que realmente querem avançar, para negociar um tratado de não proliferação de combustíveis fósseis. Seria algo parecido com o que foi feito para banir as minas terrestres. O processo seria negociar o tratado de forma independente. Entendi. E uma vez que ele esteja pronto e com o apoio de uma massa crítica de nações, trazê-lo para dentro do sistema da ONU para ratificação. Ah. É uma forma de não ficar eternamente refém do poder de veto de um punhado de países produtores de petróleo. É uma manobra ousada. É dizer, se vocês não querem vir com a gente, nós vamos sem vocês, depois vocês que lidem com o fato de que o mundo seguiu em frente. Exatamente. É uma inversão da lógica de poder. Então o que a gente está vendo se desenrolar aqui em Belém é um cenário de múltiplas tensões. De um lado, o governo federal dos Estados Unidos está oficialmente fora, mas sua sociedade civil, seus governadores, prefeitos estão dentro.
mostrando as fraturas do país. Aham. De outro, uma coalizão inédita de mais de 80 nações pressiona como nunca pelo fim da era dos combustíveis fósseis. E no meio disso tudo, as nações do sul global declaram em alto e bom som que não serão mais mantidas como reféns. E se os maiores emissores históricos, os que mais lucraram com a poluição, continuam a fugir da sua responsabilidade financeira e histórica? A pergunta que fica no ar e que ecoa pelos corredores aqui é: até quando o resto do mundo vai conseguir ou aceitar sustentar sozinho a conta ambiental de um problema que não criou? A mensagem que parece sair da cúpula de Belém é muito clara. Justiça climática não é só um discurso bonito para agradar ativistas. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, é literalmente uma questão de sobrevivência. E o que está em jogo, no fundo, é o fim de uma ordem. A antiga ordem mundial, onde poucas nações ricas podiam ditar o ritmo e paralisar o progresso de todos os outros, ela está sendo violentamente desafiada. O resultado final ainda é incerto, claro, o processo da ONU é lento e complexo, mas a mudança na dinâmica do poder e na urgência do discurso é absolutamente inegável. A cadeira vazia dos Estados Unidos, no fim, talvez tenha servido para que todos os outros na sala finalmente começassem a conversar de verdade. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e o acesso a outros artigos se encontram na descrição. O podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.